Boa noite, galera da Quarta Face. Sejam bem-vindos. Gostaria muito de fazer esse primeiro contato com vocês pessoalmente, ao vivo, lá na sala, mas infelizmente não é possível. Estou gravando então essa videoaula para que a gente possa, pelo menos, conversar com o nosso assunto. Eu sou professor, vou ser professor de vocês de História, Geografia, Educação para o Trabalho e Ensino Religioso. Nós estaremos juntos praticamente quase todos os dias, se não todos os dias. Isso quando as aulas voltarem. Espero muito que as aulas voltem logo, para que a gente possa marcar e se encontrar, e se ver, e se comunicar mais diretamente. Mas enfim, já que a gente não pode, a gente vai dar início às nossas aulas com os assuntos de História da Quarta Fase e assim adiantar o processo, pelo menos nessa parte. Gente, eu trabalho com algumas opções. Trabalho com a parte de texto, eu trabalho com a parte de atividades, de exercícios, gosto muito de filmes, vou ver como é que nós vamos fazer quanto a essa questão dos filmes, mas assim, eu não deixarei vocês de forma alguma desamparados, certo? A aula é muito mais alegre, a aula é muito mais divertida. Isso aqui é apenas um convite do que vem pela frente, dos assuntos. E assim, o início nosso, bem iniciozinho nosso mesmo, nós vamos começar agora. Eu estou com muita esperança de que tudo de bom aconteça para o mundo muito mais rápido do que nós estamos esperando. Então, se liga aí, bora viajar. Nossa disciplina, nossa aula de hoje é sobre história. Essa palavrinha difícil, o que é isso? O que significa história? História surge, gente, essa palavra surge na Grécia Antiga. Lá atrás que nós vamos estudar também sobre a Grécia, não se preocupe não. Nesse exato momento a gente vai trabalhar sobre alguns elementos que compõem a disciplina História. O que ela significa, qual a sua importância, quem é que trabalha com ela, quais são as palavras-chave que fazem parte dessa disciplina, coisas básicas, introdutórias que a gente vai aprender agora, tá certo? Pois bem, de onde surgiu essa definição de história? Quem é que primeiro fez isso? Nós temos conhecimento de uma civilização muito antiga, uma civilização grega, a Grécia lá, a Grécia Antiga, muito antes de Cristo nascer, onde um historiador chamado Heródoto, ele vai criar um conceito novo de história e vai encaixar a história investigando, trabalhando, pesquisando sobre uma guerra que aconteceu, guerras médicas que a gente vai estudar, gregos contra persas, enfim, a gente vai estudar tudo isso, aonde ele conseguiu narrar, escrever e falar o que aconteceu na guerra. Então aquilo teve começo, meio e fim. E ele precisou investigar, daí porque história significa conhecimento que vem da investigação. Esse conhecimento que vem da investigação, ele é só o início para nós entendermos o que é realmente a história. A história pode ser entendida também como a ciência que estuda o presente. Presente é hoje. Na minha época estudava-se assim, a história é a ciência que se estuda o passado. E parece que o historiador, aquele que estuda a história, o pesquisador, o cara que trabalha diretamente com a história, ele só se importava por coisas que aconteceram no passado. Mas não é verdade. O historiador, ele se preocupa muito mais com o que acontece no presente. Esse presente que a gente vive, porque o futuro ninguém sabe. O que está sendo construído agora, ou o que foi construído, que é a base da história. O historiador se preocupa com o presente, mas para entender o presente, ele tem que voltar no passado. Voltar no passado já é demais, ele tem que ir no passado. Por quê? Porque no momento que ele não tem a resposta para o que aconteceu hoje, ele precisa de documentação, ele precisa se fortalecer e entender o presente através de objetos, através de a oralidade, a fala, através de vestígios, através de pistas, para ele decifrar o que acontece hoje. Nós só sabemos quem nós somos hoje porque nós temos uma história de vida.
Se nós não soubermos nossa história de vida, como é que a gente vai saber quem é a gente hoje? Então, assim, a história ela é a ciência do presente e outra, a história é a ciência que estuda o processo de mudança ou de permanência. Olha só. Se vocês olharem essa imagem, olhe bem essa imagem aqui. Estão vendo direitinho a imagem? Olhe bem, botar assim, né, para ficar bem pertinho de vocês. Ó. Você tem a imagem 1 e você tem a imagem 2. São duas, essa imagem 2 e essa imagem 1. Estão vendo? Se nós pegarmos essas imagens, nós vamos ver que essas imagens, dois prédios. Um prédio, outro prédio. Um prédio mais antigo e um prédio mais moderno. Esse prédio mais moderno, ele representa a mudança. Esse prédio mais antigo, ele representa a permanência. A história, ela se preocupa também não só com a mudança, com as coisas que acontecem, como também com as coisas que permanecem. Não existe prédio velho, não existe casa velha. Existe prédio antigo e casa antiga. Se você chegar no centro de Maceió, você vai ver muitas construções antigas, aonde as reformas só são feitas na frente, na fachada. Daí porque o historiador, ele precisa de vestígios do passado para entender o presente, tá certo? Esse prédio antigo aqui, ele é um prédio da Associação Comercial, aqui de Maceió, que fica no Jaraguá. Antiguíssimo, importantíssimo para a história aqui da cidade. Então, assim, ó, a história, ela é uma ciência. Por que ela é uma ciência? Porque ela tem que ser comprovada. História é diferente de religião. A religião você não precisa comprovar a sua fé. Basta que você creia, basta que você tenha fé. Eu não preciso acreditar em algum Deus pedindo necessariamente que ele se manifeste ou que ele me prove que ele existe. A fé não precisa comprovação. A fé, ela é fé. Não tem por que comprovar. Mas já a história não. Para que eu possa entender a história, eu tenho que comprovar os fatos históricos que aconteceram. Fatos históricos, o que é isso? São acontecimentos importantes. Coisas que aconteceram no passado que são importantes. Por exemplo, o descobrimento do Brasil em 1500 é um fato histórico importante. Mas se eu estiver tomando banho e levar um escorregão, é um fato histórico importante? Nunca na vida. Nunca na vida. A não ser que isso desencadeie, interrompa ou influencie algum fato muito mais importante do que o simples acontecimento de eu escorregar e cair. Um fato importante, ele vira um fato histórico quando os historiadores dão significado a ele. Daí da importância do historiador na nossa sociedade. Antigamente a história era feita pelos grandes generais, ninguém sabia a fala do soldado. A história era feita pelos grandes acontecimentos e as pessoas tidas como heróis, como vultos da nossa nacionalidade. De um tempo para cá, aquele indivíduo que não tinha fala, que não tinha voz, passou a ter. O historiador começou a estudar a sua história e esse indivíduo passou a ter voz. É tanto que a história do negro, a história do índio, a história da mulher, a história do homossexual, a história do pobre, essas histórias, elas estão sendo contadas agora com muito mais força. Na minha época, quando eu estudava e eu estava aprendendo esses assuntos, a gente não via isso. Eu fui conhecer e ouvir falar sobre zumbi, sobre a luta do negro, muito tempo depois, porque os meus livros silenciavam sobre isso, não tinha voz. Não era um negro que falava ou branco que falava do negro. De uma forma mais aguerrida, de uma forma mais heróica, de uma forma mais verdadeira, não tinha essa fala. A história, ela era feita e falada pelas pessoas mais ricas, pelas pessoas mais poderosas,
e sempre através da história do vitorioso e não do derrotado. A história ela deve ser construída com o maior número de vozes possíveis para que o leitor ele consiga ver os dois lados da moeda, o do vencedor e do derrotado, tá certo? Gente, a história então ela tem essas características. Eu estou falando um pouco rápido porque videoaula aqui ela vai ser só introdutória. Eu não tenho condições de esmiuçar como eu faço na sala de aula. Aqui a gente mais ou menos dá uma ideia, porque os textos que nós iremos trabalhar, que já estão sendo feitos, toda aula que eu dou já tem um texto pronto, vai nos dar mais condições, com calma, assim, para ler, para ver os pontos, tá certo? E sempre de uma maneira bem tranquila. Eu falo mais do que eu cobro. Por quê? Porque eu quero dar mais conhecimento e cobrar do aluno aquilo que é de mais importante na minha aula, tá certo? Bom, gente, feito isso, visto o conceito, falando um pouco sobre história, nós temos que entender então, se a história é a ciência da investigação, eu preciso de coisas para serem investigadas. E aí vem a história, as fontes históricas. Fonte significa aquilo que nasce, da onde se nascem as coisas. A história ela pode ter vários tipos de fontes. Por exemplo, as fontes escritas. O que é que seria uma fonte escrita? Isso aqui é a nossa querida Constituição do Brasil. O que é que tem nessa Constituição? Essa Constituição, ela é a lei maior. No nosso querido país, ou em todos os países democráticos, aonde as pessoas votam, aonde as pessoas podem expressar suas vontades, seus direitos, onde as pessoas podem brigar por mais garantias, todo o país tem que ter uma Constituição Federal. Dentro dessa Constituição Federal, nós estamos vendo que tem vários textos, vários artigos. Esses artigos nós chamamos de, aliás, o conjunto desses artigos aqui, nós chamamos de lei. Então, a lei, ela é parte da nossa fonte escrita. Um documento, a carteira de identidade é uma fonte escrita. Aqui dentro dessa Constituição tem um artigo importantíssimo, o artigo 5º, que diz assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, Esse artigo 5º, ele vai ser um dos artigos principais da nossa sociedade. Todos são iguais perante a lei. Preto, branco, pobre, rico, homem, mulher. Isso não sou eu que estou falando, nem eu que quero. Isso é uma lei maior do que a do Estado, lei estadual, maior que a municipal. Isso aqui é uma lei, a lei que rege todas as leis. É a mãe das leis brasileiras. Isso aqui é uma fonte para eu saber como é que minha sociedade, como é que esse país ele era constituído, ele era organizado. Aqui tem uma fonte que vai me dizer, essa fonte é uma fonte escrita. Como cartas, certidão de nascimento. As fontes também elas podem ser visuais. Você quer ver? Isso aqui, Professora Rosineide me deu esse quadro lindo, né? Esse quadro é uma pintura. Essa pintura ela veio direto da África para mim. A professora Rosineide, aqui do Dom Helder, me deu essa pintura de presente. Isso aqui é uma fonte visual. Repare bem, é uma fonte visual. Ela diz para mim mais ou menos como é a paisagem desse lugar lá na África que foi pintado. Então, a pintura também serve para o historiador como fonte. A pintura, o desenho, olha bem, isso aqui quem fez foi a minha menina no dia do meu aniversário. 5 de maio, ela me deu isso aqui. Isso também o historiador pode utilizar, tá vendo? As histórias podem ser fontes orais. Tem história que você não sabe nem quem foi que criou. Músicas, por exemplo, boi da cara preta.
pega esse menino que tem medo de careta. Ninguém sabe quem fez isso. Isso foi criado porque, ó, antigamente, eu estou falando antigamente, lá para 1850, nós estamos em 2020. 2020 de quê, professor? 2020 do nascimento, supostamente o nascimento de Cristo. O nosso calendário cristão, ele data o ano de hoje, de 2020, a contar supostamente no nascimento de Cristo, que aconteceu no ano 1. Então, lá em 1850, alguém achou que história só era a mesma história, aquilo que era escrito. Só que com o tempo nós vimos, que os historiadores foram vendo que isso estava muito resumido. Eu posso fazer história com outras fontes. Quem não escreve, quem é analfabeto, não faz história, claro que faz história. Então, como é que a gente iria registrar a participação dele na história? Através da fala, da oralidade. Eu tive o prazer de entrevistar pessoas, idosos, velhos, que foram para a Segunda Guerra Mundial, que participaram na Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial foi a maior guerra que o mundo já viu, que aconteceu em 1939 até 1945. Um grupo de senhores idosos, hoje, da época jovens, participou e eu tive o prazer de entrevistá-los. Eu registrei o que eles falaram, ou seja, eu consegui materializar, colocar no papel, escrever aquilo que eles falaram. Eu peguei uma fonte oral, que é a fala, e transformei numa fonte material, que é a escrita. Então isso para mim foi ótimo, foi super gratificante, porque eu produzi um material interessante sobre a história de Alagoas através da fala deles, beleza? Você tem as fontes orais e as fontes materiais. Ô gente, ó, um brinquedo desse, um peão, isso aqui é uma fonte material. Eu pego, tudo que eu pego, ele é matéria. No caso da oralidade, a música, ela é oral. Mas a escrita da música, a letra da música escrita no papel, ela se torna material. Material é aquilo que eu pego. Oral é aquilo que eu falo. Beleza? Pronto. Ah, então quer dizer que música pode ser fonte? Pode ser fonte. Quando eu digo fonte, eu estou falando que serve de base para que o historiador possa produzir seu trabalho. Mas isso a gente não faz só não. Por exemplo, se a gente vai estudar a história de animais que viveram na Terra há milhões e milhões de anos, como é que eu posso trabalhar sendo que eu não vi? Como é que eu sei que um animal desse existiu na Terra mesmo? Imagine que você seja um Minion. Imagine que você seja um Minion. Deixa eu pegar aqui. Você é um Minion e esse animal aqui. Como é que eu posso entender que existiu na Terra um animal desse tamanho? Uma coisa é certa, não existiam seres humanos. Vou dizer que o Minion é um ser humano, por falta de boneco aqui para colocar. Não existiam seres humanos quando existiam os dinossauros. Os seres humanos têm na Terra mais ou menos 2 milhões de anos, mais ou menos. A gente vai estudar sobre isso, viu? A religião defende a ideia de que o homem ele foi criado por Deus. A história defende um processo chamado de evolução. A gente vai estudar com calma, ninguém precisa deixar de acreditar, de ter fé, certo? A gente só vai acrescentar um conhecimento a mais, que não é religioso, certo? É um conhecimento histórico. Então a gente vai conseguir, vocês vão conseguir andar com os dois sem deixar de acreditar em um para acreditar no outro. Não precisa, mas como eu dou aula de história, a gente vai trabalhar com isso. Conhecimento histórico. Como é que eu sei? Através do arqueólogo. O arqueólogo consegue encontrar, por exemplo, um fêmur, que é o osso, o maior osso, né, que nós temos, que é o osso da coxa. Ele pega um fêmur do animal desse aqui e, através de vestígios, pistas, fósseis, que são ossos enterrados na terra, ele consegue desenhar através dos ossos e completar com o computador o desenho desse animal assim, certo? Então, esse animal ele existiu, pode ser que não tenha sido igualzinho isso aqui, mas 90% do que esse animal é, mesmo o homem nunca tendo tido contato, há quem diga que os dragões foram criados assim. A ideia dos dragões foi criada por fósseis de dinossauros alados, certo? Bom, minha gente, eu sei que é muito conhecimento,
assim para a gente materializar, mas não se preocupem que eu sou um cara bastante, eu entendo a nossa realidade na educação de jovens e adultos e idosos, podem ficar tranquilos. Então você tem como disciplinas afins, aquelas que trabalham junto com a história, nós temos a arqueologia, a geografia, a paleontologia, a economia, que vão dar para o historiador um maior nível de conhecimento sobre o fato histórico. O historiador ele trabalha basicamente com duas colunas que vão dar sustento ao seu trabalho. Uma coluna é a coluna do tempo e a outra coluna é a coluna do espaço. Repare bem, o tempo é a época, o espaço é o lugar. Eu não posso entender o tempo passado, a época passada, se eu não tiver condições de saber como é que aquele povo vivia. Eu não posso querer que Tiradentes, que faltou inteligência no movimento que aconteceu em Minas Gerais, que Tiradentes fez parte, a Inconfidência Mineira, querendo que Tiradentes tivesse recebido um zap. Como é que eu vou querer que Tiradentes receba um zap? Tiradentes, cai fora que a casa caiu. Como é que eu vou querer isso? Se na época não tinha internet, não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada. Eu tenho que entender a época. Eu tenho que entender o tempo. Isso é importantíssimo para quando eu começar a estudar, eu não querer criar coisas que não existem. Energia numa época que não tinha energia. Carro numa época que não tinha carro. Nós precisamos entender a realidade estudando a realidade passada. Se eu quero compreender como é que o homem das cavernas vivia, a época que ele vivia, eu não posso querer imaginar ele hoje, no mundo de hoje, com energia, no mundo de hoje com supermercado, no mundo de hoje com roupa, com sapato. Eu tenho que entender o homem pré-histórico como ele vivia na pré-história, certo? Da mesma forma, essa é a questão do tempo, o espaço. Como é que eu posso querer que uma determinada pessoa viva em um espaço, em um lugar, sendo que não é aquele lugar? Como é que eu posso entender que a pessoa viva num ambiente de tribo, comunidade primitiva, sendo que lá não há saneamento básico, não há esgoto? Então essas coisas têm que ficar muito certas para a gente. Mesmo que a gente está começando agora na quarta fase, a quarta fase corresponde ao 6º ano, e mesmo que a gente vai trabalhar com um assunto muito atual, que é a questão da pandemia, a gente não pode deixar de levar em consideração o tempo, a época e o espaço, o lugar que aquele indivíduo vivia. Tá certo, gente? Então essas duas colunas vão servir demais para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Um assunto que eu não posso deixar de comentar agora é sobre a questão da cultura. Olha, galera, a cultura ela é fundamental. O homem é um animal cultural. O único animal que realiza a cultura é o ser humano. A cultura é a expressão de um povo. A cultura ela é desenvolvida por um povo através das suas necessidades. Olha só que conceito bonito de cultura que eu peguei para vocês. Cultura, de uma fórmula ampla, é tudo aquilo que é feito pelo homem. A cultura de uma forma ampla, um conceito, uma definição. O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que é feito pelo homem. A cultura é a expressão humana. Eu posso até querer o mesmo direito, eu posso até lutar junto com você por direitos iguais. Nós podemos ter fome e sede e a gente tem que matar nossa sede com água, nossa fome com comida. Nós podemos ser semelhantes nisso. Mas se você vem de outro país, de outro continente, de outra região,
a sua cultura é diferente da minha. Mesmo que a gente viva no mesmo país, o aspecto cultural da gente é diferente. Eu falo a mesma língua de vocês, mas o meu dialeto, o meu sotaque é diferente do seu. A cultura é que define o ser humano. O ser humano pode ser negro, pode ser branco, pode ser alto, pode ser baixo, mas o que vai dizer quem ele é realmente é a cultura. A cultura é aquilo que tu acredita. Se eu sou muçulmano, eu posso até ter casamentos com várias mulheres ao mesmo tempo. Eu posso lá, porque a cultura lá permite. Mas aqui no Brasil isso é ilegal. Eu não posso casar com mais de uma pessoa. Aqui estabeleceu a monogamia, casamento com uma pessoa só. É cultural. E outra coisa, mais importante ainda, não existe uma cultura superior à outra. A cultura indiana, ela é diferente da nossa, mas não quer dizer que a nossa é superior à dela. Toda vez que a gente for estudar a cultura de um povo, a gente tem que levar em consideração que eles também podem estranhar a nossa. Se eu chegar dando aula na Índia e vou falar sobre churrasco, é perigoso até eu ser morto, esculhambado. Por quê? Porque lá a vaca é um animal sagrado. Na nossa cultura, vaca é sinônimo de comida. Da mesma forma que eles não entendem isso, nós não entendemos, mas cabe a nós e cabem a eles respeitar as tradições. Não existe a cultura indígena inferior, a cultura muçulmana inferior, a cultura africana inferior, nunca na vida. Nós vamos fazer trabalhos mais para frente, onde a cultura indígena e a cultura africana, nós vamos ver o quanto elas são importantes até hoje para a construção cultural do povo brasileiro. O povo brasileiro, a cultura brasileira, ela se sustenta em 3 colunas. Uma branca, que veio da Europa, Portugal, uma africana, uma negra africana, que veio da África, e uma indígena dos índios, que estava aqui no território hoje que a gente chama de Brasil. Então, nós somos frutos disso. Nós somos fruto dessas 3 etnias. Cultura, viu gente, ela pode ser uma cultura material, conjunto de objetos produzidos pelos seres humanos de uma determinada sociedade. Brincadeira, bicicleta, bolsa, tecido, celular. Então essa cultura ela é chamada de cultura material. A cultura ela pode ser imaterial, é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano, mas não é palpável, não pode ser, não pode pegar. Aquilo que a gente falou sobre a fonte histórica, a cultura também dá, tipo, modo de fazer comida. A comida você pega, mas o modo de fazer não. Você não pode pegar ou mexer uma panela. Como é que você pode aprender, você pode fazer igual, mas a gente não pega, gente. Uma brincadeira, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, escravo de Jó, você não pode pegar, isso é cultura imaterial. Você sabe como é, mas você não pode pegar. Isso é uma música, você não pode pegar uma dança. Como é que você vai pegar o frevo? Olha o frevo passando na rua. Não, você vê uma pessoa dançando o frevo, mas você pegar o frevo, você não pode pegar o frevo. A cultura de cada povo é única, própria. Não adianta você querer copiar, porque vai ficar até ridículo. Eu acho engraçado que hoje mesmo, eu não sou contra alguém. Agora mesmo nós estamos vivendo um problema de epidemia. Existe o tal do lockdown. O que é um lockdown? Lockdown é fechamento total, é paralisação total. Mas a gente não fala, a gente fala lockdown. Fake news. O que é fake news? Notícias falsas. Mas a gente não fala notícias falsas, a gente aprendeu a falar fake news. Se nós ficarmos trocando as nossas palavras todas por palavras estrangeiras, e assim, atitudes, por exemplo, o menino hoje não quer comer mais batata doce, não quer comer mais um inhame, não quer comer mais cuscuz. O menino quer o que? Hambúrguer, refrigerante, coisas que não são da nossa cultura, mas de um tempo para cá foi inserido e a gente, cada dia que passa, a gente esquece mais. Uma tapioca, porque a gente está aprendendo a cultuar e a viver numa realidade que não é a nossa, uma cultura que não é a nossa. Isso é péssimo para um povo, porque ele se descaracteriza, ele deixa de ser aquele povo.
E para terminar nessa nossa aula, eu gostaria de falar para vocês sobre o patrimônio de um povo. Ô gente, o patrimônio ele pode ser imaterial, de novo, imaterial, e ele pode ser o patrimônio material. Material, por exemplo, o prédio do museu. O ano passado nós fizemos, é uma promessa. Quando tudo isso passar, nós vamos organizar de novo um passeio noturno pela cidade, como nós fizemos o ano passado, em 2019. Foi excelente. Nós visitamos museus, nós visitamos lugares aqui à noite, de ônibus, a escola toda participou, foi fantástico. Visitamos o Museu Theo Brandão, foi uma coisa assim, memoriais, o Memorial da República, enfim. Nós visitamos lugares que fazem parte do patrimônio histórico, material da nossa cidade. E esse ano vai aqui uma promessa, quando acabar, quando a vacina sair, quando tudo der certo e nós pudermos fazer esses passeios, iremos fazer esses passeios. Tá feito essa promessa aqui gravada agora, tá certo? Eu garanto que nós vamos fazer isso. Tem o patrimônio material e o patrimônio imaterial, por exemplo. Aquilo que a gente falou, música, dança de um povo, o axé, por exemplo, na Argentina, o tango argentino, o samba brasileiro, são o jazz norte-americano, são ritmos, são danças, são tipos de música que é um patrimônio histórico da humanidade. Quem toma conta do patrimônio, quem divulga, quem cuida, é um órgão chamado de IPHAN. O IPHAN, gente, ele é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é ele que tomba aquele prédio que ele acha que pode fazer parte do patrimônio da herança, da memória de um povo. Tombar um prédio significa proteger o prédio. Nós temos uma cidade em Alagoas, importantíssima para a nossa história, que é Penedo. Penedo é uma cidade histórica, uma cidade importantíssima. Penedo, há pouco tempo, estava entre as 10, isso não tem muito tempo não, tem uns 5, 6 anos no máximo. Penedo estava entre as 10 melhores cidades para se viver, num país com mais de 5 mil municípios, 5.400, 5.500 municípios, cidades. Penedo estava despontando entre as 10 melhores cidades para viver, uma cidade muito, muito, muito bonita, historicamente falando, um patrimônio bem conservado e um povo que é consciente. A riqueza de um povo é aquilo que ele tem, aquilo que ele construiu. Eu não posso ficar comprando prédios antigos, destruindo e construindo torres, apartamentos. Eu tenho que manter aquele prédio vivo, com função, com utilidade, para que o povo possa entender que aquele prédio é nosso, é da nossa memória, é da nossa construção. Galera, eu cheguei ao fim dessa aula.